Felizes nos correm os dias, e depressa se vai nossa dor. São benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Boa noite a todos e a todas. Mais um culto de quarta-feira, celebrando o mês da família. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, queremos te pedir agora a direção para este trabalho. Que todas as atividades realizadas aqui sejam para louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Te agradecemos e pedimos bênção, Senhor, para todas as pessoas que foram responsáveis para que esse trabalho acontecesse. Que tu possa estar cuidando de cada um, Senhor. Te agradecemos pela vida de todos, de todas, em nome de Jesus. Amém. Espírito Divino, grande ensinador, vem, revela as nossas almas, Cristo Salvador. Santo Espírito, ouve com favor, e em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Vem, destrói os alicerces do viver falaz, aos rezados concedendo salvação e paz. Santo Espírito, ouve com favor, graça insigne, mostra o teu amor. Vem, reveste a tua igreja de energia e luz. Vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Maravilhas grandiosas outros povos têm, bênção venham semelhantes sobre nós também. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Oração de iluminação. Senhor Deus, neste momento queremos te pedir que fique com o pregador, que ele não fale de si, mas que seja inspirado pelo teu Espírito Santo. Possamos aprender cada vez mais de ti e possamos praticar a tua palavra segundo a tua vontade. Obrigado, Senhor, pela essa oportunidade. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Unida de Atibaia. Meu nome é José Roberto Cavalcante, sou pastor aqui do Presbitério Cidade do Rio de Janeiro e até julho estou ocupando o cargo de moderador da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Queria começar essa breve mensagem falando 3 coisas.
Primeiro, parabenizar a Igreja de Atibaia, a igreja tão importante, histórica na vida da nossa denominação, pela iniciativa de produzir essa série de encontros, de estudos semanais, mesmo que virtuais, sobre esse tema tão importante que é a família. A minha igreja aqui em Jardim América também tem feito algo semelhante, só que estamos fazendo presencialmente todas as quintas-feiras e a igreja tem sido muito edificada. Em segundo lugar, queria agradecer a oportunidade de estar participando, por ter sido um dos escolhidos, né, num grupo tão grande de pastores e pastoras da IPU. Eu tive a honra de ser convidado pelo reverendo Enzo para participar, deixar essa palavra com vocês. E, por último, gostaria de me desculpar com o reverendo Enzo. Para vocês terem uma ideia, o reverendo Enzo me convidou no dia 27 de março e pediu que eu encaminhasse esse vídeo até o meio de abril. Infelizmente, não consegui cumprir esse prazo. Ele me deu outras oportunidades, o prazo foi se renovando, mas uma série de dificuldades me impediu de enviar esse vídeo a tempo, talvez até de ter participado antes. Mas queria agradecer, então, a paciência que ele teve, né? E eu espero que ainda, apesar assim, de ter enviado na última hora possível, esse vídeo possa ser aproveitado e, se for, que seja da edificação de vocês. Na verdade, eu tive uma agenda realmente muito cheia nesse período. Agora mesmo estamos vivendo a Semana de Oração pela Unidade, que tem também ocupado bastante do meu tempo. Eu tenho um trabalho secular na Justiça aqui do Rio de Janeiro, que também toma muito meu tempo. Mas uma das razões de eu ter demorado era um pouco de dúvida sobre o que eu ia falar, a quem eu deveria falar, com que grupo específico. Eu falaria para os filhos, falaria para os pais, para os recém-casados, para os que são casados há mais tempo, para os avós. Foi então que eu ouvi as mensagens que foram encaminhadas aqui, falando da igreja como um projeto de Deus, falando sobre Joquebede, falando sobre o perdoar em família. E aí eu me senti, então, um pouco mais livre, né? Como se, apesar do tema ser família, eu teria liberdade de falar qualquer que fosse o ponto específico sobre esse assunto. E por isso, então, eu decidi gravar esse vídeo falando das coisas que eu vou falar para vocês agora. Eu quero começar, então, compartilhando um fato histórico. Em 1959, o trabalho presbiteriano no Brasil completou 100 anos. Simonton chegou ao Brasil em 12 de agosto de 1859. E em agosto de 1959, a Igreja Presbiteriana do Brasil e a Igreja Presbiteriana Independente se uniram para celebrar o centenário do presbiterianismo no Brasil. E convidaram para estar na Igreja Presbiteriana do Rio, né, a primeira Igreja Presbiteriana do Brasil, o presidente da época, que era Juscelino Kubitschek. E foi uma festa muito imponente, né? O presidente da República num evento da nossa igreja. E, evidentemente, ele teceu vários elogios aos presbiterianos, né? Mas a mensagem dele ficou marcada pelo fato de ele ter chamado Simonton de Simonton, porque ele não conhecia a forma de falar o nome do nosso primeiro missionário. O que aconteceu? 50 anos se passaram e a obra presbiteriana completou 150 anos. E na mesma igreja foi convidado o presidente da República da época, que era, por coincidência, o atual presidente Lula. E a frase do presidente Lula que ficou marcada, que caracterizou a sua passagem lá pela Igreja do Rio, foi uma frase na qual ele disse alguma coisa tipo assim: 3 instituições precisam funcionar bem, de forma equilibrada, harmônica, para que a sociedade viva de forma segura, de forma estável. Essas 3 instituições são a igreja, a escola e a família. Ele, então, elogiou a Igreja Presbiteriana pelo trabalho que fazia, que faz ainda no Brasil, se comprometeu como presidente em tentar melhorar a escola, melhorar a educação, e disse que igreja e escola deveriam ser parceiras da família, trabalhar em harmonia com ela. Infelizmente, né, nós sabemos como anda a educação no nosso país, não se desenvolveu tanto de 2009 para cá. As igrejas, de certa forma, melhoraram em quantidade, pioraram em qualidade. A gente sabe o momento difícil que a educação passa no nosso país. Mas eu não vou falar aqui sobre educação, porque o nosso tema aqui é sobre família. Vou, então, centrar na questão da família. Se o tema aqui hoje fosse mais abrangente, a gente fosse falar sobre educação e sobre igreja, a gente teria muita coisa para dizer. A igreja evangélica no Brasil tem piorado em qualidade na mesma proporção em que ela cresce em quantidade. Mas vamos deixar isso para um outro momento, vamos centrar na família. Quando Paulo escreveu para um jovem pastor chamado Timóteo, falando como ele deveria pastorear a igreja que ele estava assumindo, ele disse o seguinte: não repreendas ao homem idoso
antes exorta-mo como um pai. Aos mais moços, exorta, trabalha, trata-os como irmãos. As mulheres idosas trata como mães, e as moças como irmãs, com toda pureza. Interessante que Paulo não disse como que cada grupo deveria ser tratado. Provavelmente porque as noções de ser exemplo, de respeito, de amizade, de reverência, de dedicação, tudo isso já fazia parte da identidade de um grupo familiar daquela época. O ensino de Deuteronômio 6, que na época já tinha uns 700 anos e hoje tem quase 3.000 anos, dizia o seguinte: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam gravadas em teu coração. Ensina-a com persistência a seus filhos. Conversa com eles, conversa sobre ela com eles quando estiveres sentado, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Além desse texto que está lá em Provérbios, em Deuteronômio 6, existem muitos provérbios que tentam orientar os pais, que aconselham os pais na forma como eles devem educar e ser exemplo para os seus filhos. Por exemplo, Provérbios 13, 24 diz: quem não castiga o filho não o ama. Quem ama o filho castiga enquanto é tempo. É bom corrigir e disciplinar a criança, porque quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo sua mãe passar vergonha. Provérbios 29, 15. Corrige os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não te excedas ao ponto de matá-los. Provérbios 19, 18 fala que o pai tem um poder, uma autoridade, mas tem que tomar cuidado para não se exceder e não passar da autoridade à violência. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção dos pais as ensinará a se comportarem. Provérbios 22, 15. O judaísmo ensinava também como os filhos deviam se relacionar com os pais. Os pais deveriam exercer autoridade e os filhos deveriam, como a gente viu desde lá da entrega dos 10 mandamentos, a honrar o pai e a mãe para que se prolonguem os dias sobre a terra. Mas será que é isso que tem acontecido hoje, no século XXI? Os pais, as mães exercendo autoridade e os filhos honrando e obedecendo a seus pais? Eu relacionei aqui algumas frases que você pode não concordar com todas, mas são um pouco da minha percepção da realidade. A minha geração viu uma grande mudança na relação entre pais e filhos, né? Desapareceram o senhor e a senhora e foram substituídos por você. E junto com a mudança de tratamento, mudou também a maneira de se relacionar entre os pais e os filhos. Antigamente, os pais diziam: eu aprendi assim com os meus pais, por isso eu estou repassando para vocês. Mas com a mudança, surgiu uma outra frase, dizia assim: os meus pais mandavam em mim porque eles eram autoritários. E eu, como um pai moderno, eu apenas dialogo, eu tento convencer. O filho que era um filho obediente passou a ser um filho que tinha vontade própria. E foi aos poucos se tornando senhor do seu caminho e muitas vezes senhor dos próprios pais. A transmissão de fé, que era um ensinamento bíblico, passou a ser visto muitas vezes como uma interferência indevida dos pais na vida dos filhos. Surgiu uma geração de pais que dizia que até o nome dos filhos deveria ser escolhido pelos próprios filhos quando chegasse a uma idade que pudesse decidir. Se eu sofri muito porque os meus pais me faziam trabalhar, me ensinavam a ter compromisso, responsabilidade, o meu filho passou a ser diferente, porque eu não queria que ele passasse pelas dificuldades que eu passei. Então, se eu sofri muito, ao mesmo tempo eu me fortaleci por causa dessas dificuldades. Mas os meus filhos, os filhos de hoje, muitas vezes são filhos fracos, porque foram super protegidos pelos seus pais, que queriam evitar que eles passassem pelas mesmas dificuldades que eles próprios passaram. No final do século XX, surgiu uma mudança muito importante na sociedade. Começaram a ser aceitas como normais as chamadas produções independentes, no qual as mulheres buscavam um reprodutor, às vezes até desconhecido, para se tornarem mães solteiras, porque não eram casadas e não tinham filhos. Ou então faziam inseminação artificial e criavam seus filhos dispensando a figura paterna. O pai passou a ser um elemento desnecessário, descartável, não obrigatório na relação de uma família. Mais recentemente, na virada de milênio, o reconhecimento dos direitos dos casais homossexuais criou uma nova realidade, tornando oficialmente a figura do pai ou da mãe como figura dispensáveis na educação dos filhos. E contrariando uma lógica milenar de que pais e mães têm funções diferentes e importantes na criação, os casais masculino ou feminino tornaram dispensáveis a figura materna ou paterna de acordo com cada caso.
Enfim, irmãos, nós vivemos num período de grandes transformações, estamos testemunhando isso, não sabemos onde vamos chegar. O que nós sabemos, sim, é onde nós chegamos, aonde nós estamos e por que nós chegamos até aqui, por causa das mudanças que começaram a ocorrer a partir dos anos 60. A pergunta que fica é, será que todas essas mudanças trouxeram resultados positivos? Será que houve equívocos e rumos que precisam ou que devam ser alterados? A família hoje é uma família melhor do que a família de 40, 50 anos atrás? É muito difícil a gente afirmar isso com segurança se a gente vive numa sociedade tão diversa. Hoje se fala em multiplicidade de gêneros, se fala em casamentos abertos, em trissal, em poliamor, tudo muito diferente do que foi ensinado nos períodos bíblicos e talvez do que tenha sido ensinado para a gente até 40, 50 anos atrás. A sociedade que não se orienta pela palavra de Deus se sente livre para tomar suas próprias decisões, para escolher o seu rumo baseado na vontade naquele momento que eles estão passando. Mas a Bíblia já ensina há muito tempo que o coração do homem é enganoso, que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, e que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Será que é isso que está acontecendo com as nossas famílias hoje? Diante de um cenário tão complexo e tão diverso, eu gostaria de lembrar, principalmente aos pais mais jovens, o ensino lá do início de Levítico. Guarda as palavras de Deus no teu coração e ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas sentado na casa, andando pelo caminho, ao se deitar, ao se levantar. Que isso seja uma constante na sua vida, na sua relação com as crianças, com os filhos, sobre a sua responsabilidade. Nós envelhecemos, mas a palavra de Deus não envelhece. Aos pais mais velhos, cujos filhos já estão crescidos, eu sugiro que façam uma avaliação do caminho que eles percorreram. Vejam se há alguma coisa que precisa ser corrigida. Aproveite o tempo que ainda tem, e a gente nunca sabe quanto tempo a gente tem. Encontre um tempo na sua agenda, e eu sei que isso é muito difícil, para momentos de comunhão, de fraternidade, para o lazer, para a partilha, para o diálogo, aí sim ele cabe. Eu sei que é muito difícil, que eu mesmo às vezes não consigo isso, mas eu não estou querendo me colocar aqui como um exemplo de pai perfeito, que um exemplo que deva ser seguido. Eu poderia falar como Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, se eu tivesse uma plena convicção que eu nunca falhei na educação dos meus filhos. Mas eu não quero colocar a mim como exemplo, mas queria recomendar a você. Avalie e reavalie constantemente o seu caminhar, a sua relação dentro da sua família, com seus filhos e com seus pais. E, se for necessário, produza algum tipo de mudança. Aos filhos, eu digo, honrem seus pais, para que se prolonguem seus dias sobre a terra. Eles podem ter errado, mas se eles erraram tentando acertar. Lembre-se da mensagem de perdoar que a gente ouviu aqui semana passada. A família é o primeiro lugar onde a gente deve pedir perdão 70 vezes 7. Mas também, se a gente pensar bem e for honesto, é um lugar onde nós precisamos pedir perdão também 70 vezes 7 vezes. Enfim, queridos, nesse pouco tempo que eu tenho, eu queria encerrar resumindo, dizendo: amem mais, perdoem mais, conversem mais, recomecem de onde possam ter reconhecido alguma falha, algum erro. Se pela graça divina você não consegue perceber nada de errado na sua família, no seu relacionamento, então agradeça a Deus por isso, mas interceda por outras famílias que podem não estar tão bem quanto a sua e que precisam de orientação do Espírito Santo para saber como corrigir falhas que podem ter acontecido durante as suas caminhadas. Isso pode estar acontecendo, inclusive, com muitas famílias que estão dentro das próprias igrejas, porque a fé não gera imunidade de problemas. Nós temos Deus ao nosso lado, temos o Espírito Santo nos orientando, mas muitas vezes também caímos, falhamos e precisamos recomeçar de onde a gente falhou. Enfim, meus irmãos, Deus abençoe vocês, perdoe se eu falei alguma coisa que pareceu ofensiva, mas eu quero que vocês reconheçam, a família é realmente aquela coisa que pode definir um futuro de vitória ou de derrota para o futuro dos nossos filhos. Então, orem, peçam sabedoria a Deus, se coloquem nas mãos dele, não se considerem superior, sabe demais, mais sábio que os filhos que não sabem nada, ou mais sábios que os pais que já envelheceram e estão ultrapassados. Cada pessoa na família tem um lugar, tem uma função, e deve exercê-la com sabedoria.
Deus abençoe vocês, até a próxima. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Deus abençoe as famílias da Igreja de Atibaia. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor seja com todos e com todas. Nós agradecemos ao reverendo José Roberto por ter aceito o nosso convite e ter trazido a mensagem dessa noite. E rogamos a Deus que o abençoe em seu ministério, que Deus o acompanhe em todos os seus caminhos profissionais, na sua vida familiar, que a mão de Deus esteja sempre sobre ele, a guiá-lo e protegê-lo. Nosso momento de intercessão, esta semana vamos agradecer o aniversário da Paula, filha da Graciete, e todos os pedidos que os irmãos e irmãs têm feito, que estão diante do altar de Deus. Vamos colocá-los em nossos corações nesse momento. Se você tem mais alguma petição, agradecimento, pense neles agora enquanto oramos, que juntos, como uma só família, estaremos diante de Deus intercedendo nesse momento. Pai de amor, bondade e misericórdia, te agradecemos, Senhor, pela bênção da vida, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado dos teus filhos e filhas, em especial pela vida da Paula, filha da Graciete, que o Senhor esteja a cuidar dela. Te apresentamos também todos os corações aflitos do teu povo, que nesse momento se derramam diante de ti, a te suplicar a tua bênção. Ouve, Senhor, as nossas vozes, nós clamamos a ti. Te agradecemos, Senhor, por cada família dessa igreja. Pedimos, Senhor, fortaleça os laços amorosos, que o teu povo procure em tua palavra sempre os caminhos e a solução para ter uma família feliz e devotada a ti. Te agradecemos por tudo, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o perdão de nossos pecados. Amém. Felizes nos correm os dias, e depressa se vai nossa dor. São benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, sinjugados de ramos em flor. Surge as bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fluirmos, se fluirmos e doce sabor. Se contentes em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras de ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. E se falta no lar a saúde, se a doença nos faz amargor, mesmo assim sempre a bênção miúde, quando reina no lar doce amor. Oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém.